A mensagem de hoje fala a respeito da brevidade da vida, a sedução do mundo e o endurecimento do coração. Referente à brevidade da vida, todos nós acreditamos que estamos aqui de passagem, correto? E tem um texto bíblico que mostra claramente que o mundo passa muito rápido. E sendo assim, nós precisamos ter um cuidado com a sedução do mundo, que a Bíblia chama de concupiscência da carne. E nós temos que ter o cuidado com o endurecimento do coração, porque o endurecimento do coração acaba, de uma certa forma, nos levando a não aceitar o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Eu quero iniciar em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 17, que está escrito: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui já começa falando, e o mundo passa, é verdade, passa muito rápido. A nossa vida aqui é muito rápida. Quando fala o mundo passa, está se referindo às pessoas, o ser humano, correto? Nós estamos de passagem. Se você chegar numa pessoa que tem 100 anos de idade e perguntar, passou rápido? Ela irá falar, começou ontem. Na realidade, o tempo voa. Certo? E aqui fala, e a sua concupiscência. O que é a concupiscência? É aquele desejo descontrolado da carne, aquela inclinação para fazer o que é errado. Hoje nós encontramos uma grande parte da humanidade com essa inclinação, e a carne é o seguinte: quanto mais você satisfaz ela com as coisas erradas, mais viciada ela fica no erro. Você nunca vai conseguir matar o desejo da sua carne se é uma inclinação errada. Quanto mais você entrega o erro para ela, mais ela quer. E aqui fala, e a concupiscência. Essa concupiscência é o desejo descontrolado da carne de fazer o que é errado. Mas o texto também diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que permanece para sempre? Porque o nosso espírito ele é eterno. O que acaba é a nossa carne vira pó após a morte. Mas o espírito é entregue a Deus. Sendo assim, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. No entanto, quem não faz a vontade de Deus também permanece para sempre, só que não com Deus, e sim com o inimigo. Então o texto aqui está falando sobre quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, com ele. Quem não faz a vontade dele também permanece para sempre, no caso sem ele, com o inimigo. E olha o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Aqui está falando que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pequeno espaço de tempo. E logo em seguida, este vapor desaparece, ou seja, a nossa vida desaparece. A Bíblia aqui está falando o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É verdade. Quantos de nós nos programamos às vezes para no dia seguinte fazer algo e se deparou com outras situações totalmente diferentes? Quantos se programam para no dia seguinte passear e às vezes se depara dentro de um velório porque alguém conhecido morreu, até mesmo alguém da família? E sem falar que tem aquelas pessoas que se programam para fazer algo no dia seguinte e se deparam com a própria morte antes do dia seguinte. Então assim, aqui já deixa bem claro, olha, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Aqui não está querendo nos ensinar que nós não temos que nos programar para o amanhã. Não é isso, nós temos que nos programar para o amanhã, para o depois, nós temos que nos programar para a terceira idade. A única observação é que nós temos que colocar Deus no centro dos nossos projetos. Então aqui nós podemos observar sobre a brevidade da vida. Esses dois textos que eu acabei de ler nos fala claramente. Nós iremos falar um pouco agora sobre a sedução do mundo. Nós não podemos esquecer que assim como existe Deus, existe também o inimigo. E o inimigo tenta, de uma certa forma, seduzir as pessoas a não seguirem a Deus e sim seguir a criatura, as coisas do mundo. O inimigo quer que a pessoa não siga o Criador, que é Deus, e sim a criatura, que é o próprio ser humano, e sim e as demais coisas que fazem parte da terra, tá certo? Olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 1, versículo de número 25.
pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Olha que lindo, aqui deixa bem claro: mudaram a verdade de Deus em mentira. O que estão fazendo? Hoje a humanidade está pegando aquilo que é errado, está querendo normalizar como se fosse verdade, e os ensinamentos de Deus como isso daí é ultrapassado, isso daí é mentira, isso daí não faz parte mais desse mundo, entendeu? Então as pessoas estão fazendo isso, querendo mudar a verdade de Deus em mentira, e estão honrando e servindo mais a criatura, ou seja, honrando e servindo mais aos objetos, os bens materiais, até mesmo o ser humano em si, do que o próprio Criador, que é Deus, que é bendito e eterno. Se nós não tivermos o cuidado, o inimigo ele nos fará, infelizmente, se afastar de Deus com o nosso próprio egoísmo. Olha o que está escrito aqui em João capítulo 12, versículo 42 e 43, que mostra claramente pessoas que estavam acreditando no Senhor Jesus Cristo, no entanto, para não perder a glória da criatura, estavam de uma certa forma deixando de se entregar ao Criador, apesar de acreditarem no Criador. Olha o que está escrito no texto bíblico: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Nele quem? Em Jesus. Os principais dos sacerdotes estavam acreditando em Jesus, acreditando que ele era filho de Deus, acreditando que ele era o Salvador. Mas vamos dar sequência ao texto. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então é o seguinte, eles estavam acreditando que Jesus era o Filho de Deus. Só que, estando na sinagoga, eles de uma certa forma tinham um tipo de regalia, um tipo de honra, era paparicado pelas pessoas, o ser humano respeitavam eles na posição que eles tinham. Então eles chegaram a uma conclusão: olha, se nós confessarmos esse Cristo, o que irá acontecer? Infelizmente nós iremos perder essa regalia. Nós deixaremos de verdadeiramente ser tratados com honra e passaremos a ser perseguidos. Porque quem se entregava a Cristo naquela época se deparava com muitas perseguições. Aí o texto, continuando, fala: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Deixa eu ler o texto agora completo. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso que acontece. O mundo seduz a pessoa a se prender nas coisas do mundo. Por mais que a pessoa acredite em Deus, ela coloca na balança: se eu me entregar a esse Deus, algumas coisas do mundo que eu faço que é errado, eu vou ter que renunciar. Então, automaticamente, alguns privilégios, algumas regalias, eu perderei. Então a pessoa faz o quê? Olha, então, entre esse Deus e o mundo, eu escolho o mundo, apesar de que eu estou crendo nesse Deus. É por isso que nós encontramos tanta gente boa, tanta gente que fala assim: olha, eu tenho um amor tão grande pelas coisas de Deus, mas eu não consigo renunciar a isso daqui. A pessoa prefere as coisas da criatura. Isso é triste, mas é uma realidade. Nós temos que ter dentro de nós um sentimento de obedecer a Deus. Em um determinado momento, os apóstolos do Senhor Jesus foram proibidos de pregar a palavra, proibidos de ensinar, de curar as pessoas. E ali o apóstolo Pedro, junto com os demais apóstolos, deixou bem claro: olha, para nós o importante é obedecer a Deus, não é aos homens. Então, se quiser prender, pode prender; se quiser bater, pode bater; se quiser nos matar, pode nos matar, mas nós não iremos cessar de falar de Jesus. Olha o que está escrito em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Olha que lindo. Aqui o apóstolo Pedro estava disposto a ser preso, até mesmo ser morto, mas jamais deixar de obedecer a Deus. Não se iluda com o mundo passa. O mundo passa. O corpo físico, por mais bonito e belo que seja, está indo em direção a uma terceira idade. Não se iluda com as coisas do mundo, não se iluda com aquilo que é errado. Queira para a sua vida somente aquilo que é certo.
E nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro: quem tiver vergonha dele diante dos homens, ele de uma certa forma não irá reconhecer essa pessoa diante de Deus. Como é que você vai ter vergonha de alguém que morreu por você? Jesus morreu por você, levou o teu sofrimento, o teu pecado, as tuas dores, as nossas dores, os nossos pecados, os nossos sofrimentos, para diante da criatura nós termos vergonha do Criador? Não, não aceite isso. Isso acaba de uma certa forma sendo uma sedução do mundo. O mundo está tão contaminado que começa a induzir a pessoa a ter vergonha do Criador de tudo. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 10, versículo de número 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aqui Cristo deixou bem claro: olha, quem me negar diante dos homens, eu vou negar essa pessoa diante de Deus. Quem me confessar diante dos homens, eu vou confessar esta pessoa diante de Deus. Você está entendendo? Então nós não podemos brincar de negar a Cristo. Pelo contrário, nós temos que assumi-lo de coração inteiro, sem fanatismo, sem religiosidade, sem espiritualidade falsa, entendeu? Sem maltratar ninguém, sem atirar pedra em ninguém, sem crucificar ninguém. Anunciar a verdade, anunciar o amor, anunciar o perdão, anunciar a misericórdia e anunciar também o juízo. Hoje Cristo, ele é o nosso advogado. Então, quando nós erramos, ele está o quê? Tentando, de uma certa forma, fazer com que a pessoa alcance a misericórdia. Só que amanhã, o Senhor Jesus Cristo, ele não estará mais na qualidade do nosso advogado, ele estará na qualidade de um juiz. Ele não será um juiz que julgará com sentimento, ele será um juiz que julgará conforme as nossas atitudes, ações aqui na terra. Sendo assim, vamos fazer o que é certo, porque aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós iremos colher. Eu quero falar um pouquinho agora a respeito da dureza do coração. Em determinado momento, o apóstolo Paulo expressou, deixando bem claro que o ser humano tem um coração endurecido e acaba rejeitando a Deus. Olha o que está escrito em Atos capítulo 28, versículo 27. Porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e eu os cure. Essa passagem bíblica aqui, o Paulo está citando, está no livro do profeta Isaías. Então o que acontece? Ele já deixou bem claro: olha, o povo tem um coração endurecido, o povo não quer ouvir a verdade, o povo fecha os olhos para o que é correto, para que através dessa dureza de coração eles não se convertam, não entendam que estão indo pelo caminho errado. E ao se recusarem o que é certo, Deus não consegue trazer a cura, a libertação, a transformação e a salvação para a vida dessas pessoas. Sendo assim, nós precisamos ter o máximo de cuidado possível para nós não termos um coração endurecido, um coração que rejeita os ensinamentos do Senhor. E ao rejeitar os ensinamentos do Senhor, nós estaremos entristecendo ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama, Ele morreu por nós, Ele quer o melhor para cada um de nós. No entanto, se nós escolhermos o caminho errado, infelizmente não tem como Ele agir em nossas vidas. Fazendo um pequeno resumo da ministração de hoje. A vida é breve, correto? Não se iluda com o mundo. Cuidado com a sedução do mundo. E olhe se o teu coração não anda endurecido, porque o endurecimento do coração impede de Deus agir em nossas vidas e nos levar à salvação. Ok? Nós iremos fazer uma oração neste momento, nós iremos falar com Deus e eu tenho certeza que no momento dessa oração, Deus irá falar tremendamente aos nossos corações. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Te apresento, meu Deus, a vida desse homem, a vida dessa mulher. Esta pessoa, meu Pai, que precisa de uma resposta do Senhor. Pai, venha operar de uma forma sobrenatural na vida dessa pessoa.
Ela recebeu o ensinamento, meu Pai, ela entendeu que a vida é passageira, que nós precisamos ter o máximo de cuidado para não deixarmos de seguir ao Senhor, passando a seguir a criatura. Nós temos, meu Pai, que ter um coração sensível à Tua palavra e não um coração endurecido. Pai, visita a vida desse homem com o Teu poder, visita, meu Senhor, a vida desta mulher com a Tua unção, com a Tua graça. Como ministro do Teu Evangelho, eu repreendo, meu Deus, toda e qualquer ação contrária. E eu falo, mal você não pode agir na vida dessas pessoas. Pega tudo que é teu e saia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E eu te peço, venha transbordar na vida de todas essas pessoas. Tu és santo e poderoso, Pai. Manifesta o teu poder na vida de cada um. Pai, eu te apresento esta casa que precisa da bênção do Senhor. Entra, meu Pai, com a bênção do Senhor neste lar. Visita, meu Pai, todos os enfermos, todas as pessoas, meu Pai, que têm pedido oração para mim. Alcança essas pessoas com a tua graça, com a tua cura. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e glória a Deus.